Olá, hoje voltando aqui para gravar vai ser o primeiro vídeo do capítulo 8 do Evangelho. Esse capítulo tem como título Bem-aventurados os puros de coração. E ele é dedicado a uma fala de Jesus, porque é assim, eu vou falar que todo mundo vai lembrar. Tem uma passagem na Bíblia, nos Evangelhos, né, onde fala que Jesus estava pregando. E ele já estava, nessa época, ele já estava famoso no sentido de ser conhecido, né? Ser conhecido pelos milagres que ele fazia, pelas curas. Todo mundo já estava sabendo que ele fez lá as transformações dele, as curas, curou leprosos, cegos, né? Muita gente lá, isso já era do conhecimento de todos. Então, onde Jesus estava, o que acontecia? Vinha multidões. As pessoas vinham, as pessoas sabiam que ele ia passar em algum lugar, que ficavam sabendo, e olha que nem tinha internet. E ia todo mundo para lá, de uma cidade para outra, de uma vila lá para outra, né? Hoje nós chamamos de bairro, né? Mas era mais ou menos assim. E eles iam ou para receber uma graça de Jesus, ou para ver como que era, para ver se era verdade mesmo. Muitos eram incrédulos, né? Que ia lá para ver se era verdade, se as pessoas não estavam mentindo sobre tudo que o mestre fazia. E essa frase aí, bem-aventurados os puros de coração, vem exatamente de uma pregação. Quando Jesus não precisava ver, não precisava estar vendo nada para ele saber o que estava acontecendo. E aí ele viu, e aquele tumulto todo, as crianças, imagine, se os adultos estavam se cotovelando lá para poder chegar perto dele e achando que só se tocasse nele ou chegasse perto dele ia receber o milagre, que não era assim que funcionava, mas a gente sempre acha, né? E as crianças não tinham como chegar. Imagina as crianças, tudo pequenininho, lá no meio do monte daqueles de homens e mulheres lá adultos, naquele empurra-empurra. Aí Jesus parou tudo que estava fazendo e disse uma frase que está escrito assim, então eu vou repetir, mas foi mais ou menos assim: Deixai vir a mim as criancinhas, porque deles é o reino dos céus. E por que ele falou mais ou menos isso? Lembra o que é os puros de coração? Porque as crianças são puros de coração. Então, na verdade, ele não falou exatamente isso. O que ele quis foi dizer para a gente que era para a gente agir como as crianças agem, ter a pureza que uma criança tem, porque a criança tem a pureza de coração, a pureza de espírito, até porque a criança pode ser um espírito antigo, né? Muito mais velho do que os pais que a receberam, os avós ali. Porém, ela, quando ela chega aqui, quando ela é concebida, momento da concepção ali, ela já está adormecida, já não está lembrando de mais nada, já é um espírito que não lembra de mais nada. E sim, gente, o espírito já existe no momento da concepção. Ele já está ali no corpinho do bebê, que nem um corpo, nada, é um nada ali, quase, né? Fisicamente falando, mas o espírito já está ali. E essa criança, como que ela vem? Como eu já escrevi 2 livros, eu já tive oportunidade de presenciar, né, espíritos conversando entre si. Eu vou ser bastante sincera com vocês, eu não vi, não consegui ouvir e nem chegar muito perto a conversação ali entre os pais e os futuros filhos, né? Os futuros pais e os futuros filhos, eu não consegui. Não tive esse merecimento aí. Espero que um dia eu tenha para assistir uma conversa assim, para ser mais clara para vocês até. Mas e ele sabe de quem que vai ser filho, sabe como é, se é rico, se é pobre, se é doente, se é saudável, se a mãe vai morrer no parto. Isso daí tudo já está ali meio que explícito. E essa criança, ela fica esperando. Só que nem sempre ela quer vir. Nem sempre ela quer aquela mãe.
E nem sempre a mãe quer aquele filho realmente. Porém, tem os acordos, né? Muitas vezes os pais ficam muito felizes, né? No segundo livro que eu escrevi, era uma coisa assim, a mãe queria muito receber aquele espírito, mas ela recebeu já no final assim da vida dela não, né? No final da vida reprodutiva dela, porque ele precisava vir, tinham combinado de vir, mas ele não ficava pronto, sabe? Aí ele ficou pronto, mas enfim, isso é uma outra conversa, né? E, e a criança, quando ela, no momento da concepção, ela adormece, adormece. E aí ela fica ali, só que ela vai sentindo tudo. E é como se ela estivesse sonhando ali. E vai passando o tempo. Por quê? Porque quando ela nasce tranquila, ela nasce ali, ela não sabe fazer nada. Ela não sabe andar, ela não sabe falar, ela não sabe nada. Quem que tem que fazer isso para ela? São os familiares, né? Principalmente a mãe e o pai ali, às vezes irmãos, às vezes parentes, às vezes alguém contratado, que vai suprir as necessidades dessa criança. E a criança ela passa uma pureza para a gente, para os adultos, por quê? Porque nós precisamos proteger essa criança, porque ela traz ainda lembranças ali. Só que ela não fica falando o tempo todo tal. E ela tem que precisar da mãe, porque é só quando uma pessoa precisa da gente, a gente acolhe, a gente ajuda muito, que a gente passa a amar cada vez mais essa pessoa. Essa pessoinha aí, né? No caso dos filhos. E uma coisa que aí você fala assim, mas por que que não lembra então, né, do que aconteceu em outras encarnações? Por causa daquele famoso véu do esquecimento. Mas é normal, todo mundo tem uma história, se vocês conversarem com qualquer pessoa que tem filho, neto aí, todo mundo vai ter uma história para falar. Que o filho disse alguma coisa quando era pequeno, antes dos 7 anos. Ou disse, tem criança que diz assim, ó, quando eu era grande, acontecia tal coisa. E os pais pensam assim, que a criança sonhou, é uma coisa que ela quer, que ela achou bonito, mas não é. Já teve um caso do menino que viu um executivo muito bem arrumado, tal, né? E ele falou assim: ai, quando eu era grande eu me vestia assim para trabalhar. Eu trabalhava num lugar assim, assim, tal, 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 e descreveu o tipo de um banco, sabe? Um banco, banco mesmo de dinheiro aí. Então, quando a criança descreve isso, é real. Ele foi realmente um executivo ali. E naquela hora que ele viu, eu já falei para vocês sobre as coisas parecidas, né? Ele viu aquela pessoa, ele se lembrou dele. Mas se daqui a pouco, mas é normal também, se a pessoa que ouviu isso, daqui uma semana for contar para alguém e a criança não lembrar, nem lembrar que ela falou isso. Isso é normal, porque naquele momento veio aquela lembrança, mas assim como veio, fugiu também. Então, quando Jesus diz que bem-aventurados os puros de coração, e comparou isso às crianças, na verdade, é como se fosse uma criança com a pureza de coração e de espírito. A criança que não tem maldades como nós adultos temos, né? A criança que não tem inveja como nós temos, não tem preguiça. A criança corre o tempo todo, né? Porque a criança não é para trabalhar, não vai trabalhar, ela vai brincar. E se deixar, a criança brinca o dia inteiro, 8 horas. Ela não fala assim, ó, eu não vou brincar hoje, eu vou ficar sentadinho aqui. A não ser que a criança esteja doente, né? Aí ela pode ser que ela faça isso. Mas se ela tiver normal, não. Então, gente, já falei demais, né? E então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é que a gente tem que buscar a cada dia a nossa pureza de coração e a pureza de espírito, para que a gente alcance lugares melhores, para que a gente não tenha que sofrer tanto quanto estamos sofrendo, né? Vida após vida. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.